Nós estamos voltando para mais um bloco do nosso programa e olha, hoje eu recebo aqui o Dr. Ronald Pallotta, ele que é chefe do serviço de hematologia da Beneficência Portuguesa e também professor da Faculdade de Medicina do ABC, além de tantos outros títulos, tantas outras ocupações que já teve, né? Inclusive é recém-chegado, podemos dizer assim, né? Faz menos de um ano, de Salvador, recebeu o título de cidadão soteropolitano, né? Fiquei 10 anos morando em Salvador, né? Então, foi fundador do transplante medular óssea lá, doutor? Eu, na verdade, sou paulista de nascença, e aí eu tive a oportunidade de ser convidado para montar a transplante de medula óssea lá, né? Fiquei 10 anos e agora retornando para... Primeiro transplante de medula óssea em Salvador foi feito... Foi feito pela nossa equipe, sim. Pela sua equipe, né? E olha, hoje nós temos aí, né, um movimento muito forte, muito grande, e a população realmente, né, aderindo a esse movimento no intuito de conscientizar as pessoas, né, a doação de sangue para efetivamente, né, depois tornar-se um doador de medula óssea. É esse o assunto que nós vamos abordar hoje aqui. Nós tivemos um caso recente, né, do Portinhos, que realmente sensibilizou a população. Nós tivemos várias movimentações na escola em que ele estuda, nas redes sociais, enfim, na comunidade como um todo. E aí nos deparamos com um entrave da legislação, né? Parece que tem um número X de pré-determinado pelo governo federal por estado entre o número de doadores. E cresceu muito o número de doadores, parece que extrapolou esse número, né, doutor? Na verdade, eu acho que hoje nós temos duas realidades. Aquela realidade que nós gostaríamos que existisse, ou seja, como você acabou de falar, uma conscientização da população, a população realmente indo para que pudesse, dentro desse grupo, ser potenciais doadores. Porém, não adianta só esse primeiro momento de você querer. Entra aí dentro desse segundo, aquilo que a gente pode fazer. Então, o que o governo, de toda essa conscientização que nós gostaríamos que existindo, tivesse um suporte, às vezes a gente não consegue ter esse suporte, então esse número de pessoas que querem ajudar, infelizmente, às vezes se deparam numa limitação de exames que podem ser realizados. Exato, em cada estado, né? Exatamente. Nós estamos falando da portaria número 844 de maio de 2012, né? Que restringe o número de exames de sangue para encontrar compatibilidade, né, entre os doadores de medula óssea. Existe um registro, né, que é o REDOME, né, o Registro Brasileiro de Doadores Voluntários de Medula Óssea, e nesse cadastro é onde se observa um banco de dados ali onde se observa a possibilidade de atender pessoas que têm necessidade. Primeiro, o que a pessoa tem que fazer é se dirigir, por exemplo, aqui em Santos é o Guilherme Álvaro, né? E são 5 ml, né, que são retirados de sangue para fazer o exame. É um exame de sangue laboratorial. Ou seja, assim como você vai colher um hemograma, você quer saber o nível do seu colesterol, do seu triglicéridos, funciona a veinha, colhe o exame, é totalmente indolor, é óbvio que tem aquele desconforto, mas é indolor. E a partir daí, essa amostra de sangue vai ser feito um exame um pouco mais delicado. Sim. Vai ser feita uma chamada tipagem de HLA. Isso que aumenta o custo. E que a partir daí cria algumas limitações. Desse HLA, a gente vai saber qual é o seu HLA doador. Fica num banco chamado REDOME, como você determinou. E, enquanto isso, os pacientes que necessitam de um transplante e que não tem um doador familiar ou não se optou por fazer um haploidêntico familiar, vai também para um banco de dados, o REREME, o Registro de Receptores de Medula Óssea. E esses dados ficam se cruzando constantemente. E a partir do momento que se encontram potenciais matches, né, adequações, é que aí o doador será convocado. Às vezes precisam de exames confirmatórios, porque às vezes há algumas discrepâncias, então talvez precise de exame confirmatório. Teve o exame confirmatório, esse doador é um doador indivíduo, porque também tem as células do cordão umbilical. O cordão umbilical é do placentário. Exatamente. Então, se é um indivíduo, ou seja, não vou ter limite de número de células, esse doador vai ser de novo aí chamado para ver se ele quer manter aquilo que ele assinou e a disponibilidade de querer doar suas células. Então esse é o delta T, né? Esse é o intervalo. Encontrar o doador se tornar disponível. Tem que ser uma coisa que o doador não sofra. Ele não pode saber quem é o doente, qual é o grau da gravidade, para que ele não se estresse com isso. A compatibilidade é bem complicada, né? Hoje, exatamente pelas dificuldades inerentes de se encontrar um doador, e dependendo da nossa etnia, nós sabemos que isso é difícil,
só para você ter uma noção em termos disso, calcula-se que a sua chance é de 1 a cada 100 mil, 1 a cada milhão, ou seja, é uma agulha no palheiro. Verdade. Por que nós somos assim? Porque nós somos miscigenados. Então, o grupo italiano, isso começou na verdade nos Estados Unidos, mas o grupo italiano mostrou um resultado agora de pessoas da mesma família, metade iguais, chamados haploidênticos, que tenta superar a necessidade, já que você tem a necessidade, às vezes emergencial, leucemias agudas, a aplasia, onde a medula para de funcionar, você pode tentar usar esse haploidêntico. E os resultados têm sido excelentes. Então, é mais uma possibilidade do transplante. O transplante está aumentando muito, mas, obviamente, em alguns casos, o haploidêntico não está indicado e realmente precisa de um transplante não relacionado, e aí entra o doador voluntário, que é extremamente importante. Ainda existe, doutor, uma falta de informação, uma certa reserva, um receio do doador, no sentido de confundir medula óssea com medula espinhal, com coluna vertebral, que eu vou ficar paraplégico, que pode acontecer algum problema? E sabe, Pedro, não é só do doador. Essa ignorância acaba sendo da própria classe médica. Vou te contar um caso, onde nós tivemos, na época eu trabalhava no Hospital das Clínicas, e nós tínhamos um paciente com uma doença grave, uma leucemia mieloide crônica, que virou aguda, ela se transformou, e dentro desse processo encontramos um doador brasileiro. E esse doador era até da cidade de São Paulo. Sim. E nós convocamos o doador. E o doador falou na primeira entrevista que gostaria, mas que queria perguntar para o médico dele, que tinha mais contato, né? E aí o médico falou, jamais doe a sua medula. Um médico? Não, jamais. Isso aqui é extremamente de risco. E essa pessoa optou por não doar. E o indivíduo acabou por falecer porque não tinha um doador. E não gastaram o CRM desse médico, doutor? Então, mas aí você conversa e você fala, você vê que nível de desconhecimento que atinge. Né? Se um profissional de saúde é capaz de ter esse nível de confusão, leiga, né? Imagina quem não estudou. Então, eu acho que e eu gostaria de parabenizá-lo por esse nosso bate-papo. Obrigado. Porque eu acho que é um bate-papo informal e ao mesmo tempo extremamente informativo, porque, sabe, gente, nenhum de nós está isento de necessidade de um transplante. Nenhum de nós. Então, o fato da gente saber, conhecer, entender e querer ajudar, quiçá um dia pode ajudar a gente mesmo. A estratégia do transplante não deve ser o último. Nós não devemos imaginar o transplante como a última atacada. Porque aí quando chega para nós, realmente é a última atacada. Nós não temos tempo de fazer nada. Tem que sempre considerando a possibilidade. Isso. Né? Eu tenho leucemia aguda, eu quero ouvir a opinião de um centro transplantador. Mas talvez não precise. Beleza, não precisa, mas se precisar, já está ali, e eu tenho um delta T grande para poder, às vezes, achar um doador. Às vezes as pessoas não entendem muito o que é o transplante, às vezes eles associam isso à cirurgia. O transplante não é uma cirurgia, é um tratamento de quimioterapia associado ou não à radioterapia. A analogia é como se fosse um formigueiro. Você tem um formigueiro com formigas ruins, tá certo? E aí você dá a quimioterapia, vai matando as ruins, até que o formigueiro fica livre das formigas ruins que a gente possa ver. Mas tem alguns ovinhos ali que podem nascer formigas ruins. Então o que a gente faria? Nós pegamos a formiga rainha, tá certo? Tira do formigueiro, joga veneno, destrói todo mundo, incluindo os ovinhos, e aí devolve. Depois que tudo está destruído, o formigueiro está intacto. Não tem mais ninguém lá. Você pega a formiga rainha e devolve. E aí ela vai fazer uma nova colônia. Ela vai botar os ovos e vai repovoar o formigueiro. Se a gente tiver a doença na formiga rainha, vai ter que pegar a formiga rainha de outro formigueiro. Não vai ter jeito. Muito didática essa. Né? Então, no transplante autólogo, a doença não está envolvendo a formiga rainha. A célula-tronco que vai repovoar está normal. Então ele mesmo pode ter a cura. Então é o caso do linfoma, é o caso de algumas leucemias que a doença está em remissão, nos mielomas, como a doença está em remissão, não chega a curar, mas aumenta a coisa, você tira a célula e dá a quimioterapia. Tirar da medula desses caras que estão precisando, às vezes é desconfortável. Então, você dá um remedinho para ele, chamado granuloquine. Manipula as células, e essas células perdem a aderência da medula e saem para o sangue. Aí ele é conectado numa máquina, essa máquina retira. Mas esse rapaz, essa senhora, essa criança, já está acostumada a ter desconforto. Tal. Então, isso é uma coisa muito factível. E para o doador? Quando a gente aí vai para o outro, que é o transplante halogênico, no caso do transplante halogênico, se ele já não doou as células, cordão umbilical, tá certo? Então não vai sofrer nada. E ele vai precisar doar, é uma pergunta, você quer ir para o centro cirúrgico? Tudo bem que você vai tomar uma anestesia,
Mas 40 minutos depois você vai para casa, ou você prefere, tomar um remedinho por 3 dias, 4 dias às vezes, tá certo? Aí esse remedinho faz as células se multiplicarem. Você vai sentir um certo desconforto com isso. E aí você vai ficar para coletar as células. Sim. Se você tiver acesso venoso bom, as veias boas, grossas, não tem problema. Tranquilo. O cara vai lá, pulsora como uma doação de sangue, vai para a máquina, normalmente 2, 3 horas de coleta. Essa máquina retira realmente o sangue, circula o sangue fora e devolve. O sangue ficando só com as células. O prejuízo é de tomar o remédio, perder 2 horas. Então aquilo que era 40 minutos no anterior, passa a ser alguns dias. Mais horas para ir. Só que não é um tratamento invasivo praticamente, somente com a coleta. Aí que entra aquela vírgula que eu te falei das veias boas. Porque se ele tiver veias ruins, como é que a gente vai conseguir fazer esse sangue fluir? Tem que implantar um catéter. Então, assim, por vezes, aquilo que aparentemente é simples, é menos desconfortável, não é a primeira opção para os doadores. Eu quero ir lá. Recomendado, não. Exato, eu quero ajudar. Mas não quero sentir nega esse pitibiri. Você faz o seguinte, você me leva, me ceda, me tira e depois me devolve. Tá certo? Então, ou seja, então às vezes as pessoas, os doadores acabam. Óbvio que nesse do sangue periférico a medula pega mais rápido. Quase de 1 semana mais rápido. Então, em algumas doenças, a gente usa isso porque a gente quer que pegue mais rápido. Né? Pela gravidade. Pela brevidade da necessidade. Riscos. Então aí a gente acaba induzindo o doador a fazer uma doação de sangue periférico, que a gente chama. Com relação aos sintomas, né? Quando é que uma pessoa... É claro que tem toda aquela história de semestralmente a pessoa fazer um check-up e tal, mas aquela pessoa que relapsa em relação a isso, quando é que a pessoa pode começar a se preocupar em relação a, de repente, sofrer com algum tipo de doença hematológica? Eu vou responder a sua pergunta de 2 formas. Uma, nós temos uma ideia de que câncer é azar. Câncer não é azar. 100% dos cânceres são genéticos, mas apenas em torno de 5% são hereditários. Angelina Jolie, tá certo? Você não vai encontrar uma moça que expresse um gene BRCA1 que é hereditário. É raro isso. 95% nós somos da nossa condição de vida, tá certo? Então, por exemplo, eu bebo, eu fumo, eu falo muito, eu tenho um câncer de laringe. Nossa, que azar. Não é azar. Tá certo? Você provocou isso durante a sua vida. Essas coisas todas podem atrapalhar o DNA e isso levar aquela célula que é normal virar uma célula cancerosa. Se essa célula for uma célula que dê origem ao sangue, você tem uma doença do sangue. Então, quanto mais saudável for sua vida, não ser uma pessoa sedentária, ter um bom hábito de vida, de alimentação, um hábito alimentar adequado, não ser uma pessoa sedentária, ter um hábito adequado de estresse, ou seja, não é possível você não se estressar, mas se estressar de uma forma salutar, evitar o uso de drogas, sejam essas lícitas ou ilícitas, não é certo? Então eu acho que isso vai minimizar os seus problemas. A gente falou aí rapidamente, mas eu queria entrar um pouquinho mais nesse assunto também, a respeito do sangue que vem do cordão umbilical e também da massa placentária, não é? Me parece que também é uma alternativa de transplante de medula óssea com esse sangue, mas com algumas restrições, não é? Porque infelizmente a gente não consegue coletar muita célula. Então o nosso limite é assim, só para você ter uma ideia em termos de quantidade. Se eu for fazer um transplante de medula óssea, porque é um termo errado, a gente deveria falar, um termo que para a população é extremamente desagradável. Transplantes de células tronco-hematopoéticas. Esse que seria o nome. Por quê? Elas podem ser oriundas da medula óssea, elas podem ser oriundas do sangue periférico, ou seja, eu dou um remédio para o indivíduo sai da medula e vai para o sangue, eu colho através de uma máquina, ou eu posso colhê-las do cordão umbilical, células mais ingênuas. Então todas elas são precursoras hematopoéticas e que permitem o transplante. Então, no caso da medula óssea, o indivíduo supondo que o receptor, o paciente que recebe a medula, que precisa do transplante, tenha 60 quilos... Até 60 quilos. Vamos supor que tenha 60 quilos. Eu vou precisar colher para ele, em termos de medula óssea, 600 ml. Tá. Uma média de 10 ml por quilo. Quando eu coleto uma célula do cordão umbilical, a gente consegue uma média de 150 ml. 600, 150. Então você vê que em volume já é um pouco diferente. Óbvio que as células que estão nesse cordão umbilical são células muito mais ingênuas, são muito mais purificadas
então a sua quantidade é muito mais representativa do que da medula óssea do indivíduo adulto. Então, tiradas as proporções, é só para você ter uma ideia de que normalmente quem se beneficia muito com o transplante de cordão umbilical é o público infantil, de menor peso. Sim. Mas hoje, no público adulto, uma coisa que é uma estratégia que nós usamos muito é a utilização de mais de um cordão umbilical. Nós temos 2 cordões umbilicais. A gestante já tem que se manifestar doadora antes de... Então, até para você saber que maternidade que você vai fazer a doação, se for principalmente pública. No banco público, você doa para o banco, então, não é para o seu próprio indivíduo. Já o banco privado, ele vai congelar para você. Qual o destino que é dado ao cordão umbilical e à placenta quando a gestante, quando a mãe não é doadora? É desprezado. Por isso que é uma coisa extremamente altruísta se a gente puder doar. E forçar nossos governantes a entender a importância que isso pode ser. Então isso é uma coisa altruísta, é um tecido perdido, ninguém vai usar isso e a gente poderia estar ajudando muita gente. Agradecer demais aqui a presença do Dr. Ronald, não é? Aliás, também agradecer a doutora Carmen Vergueiro, né, que foi quem o indicou, a doutora Carmen, que é presidente da AMIO, a Associação da Medula Óssea, não é? E espero que a população cada vez mais, não é, contribua. Nós temos aí o endereço, o telefone, para que você possa se dirigir aí a um centro de análise, né, de sangue, para que você possa então aí contribuir com pessoas que necessitam tanto. Obrigado, Dr. Ronald. Eu que agradeço essa oportunidade e não dói nada, viu? Pode ir e você vai fazer um ato altruístico maravilhoso. Legal, doutor, obrigado. E o nosso programa vai fazer um breve intervalo, são só 2 minutinhos, mas nós voltamos, não sai daí.